Breno, quero ser ator, decidi isso hoje, eu não faço ideia do que eu preciso fazer. Pois então, esse episódio é pra você, vim te contar o básico do básico de como você trabalhar com atuação. Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rosa e esse é mais um episódio do Pode Atuar. Deixa eu chamar minha grande parceira do Atorturado, ô Alexa. Alexa, marca pra mim um timer de 23 minutos, minha flor. Lá do nome do timer de minha flor. Mas enfim, gente. Acho que já falei, né? Olá, atrizes, atores, atuantes curiosos da internet. Eu sou Breno Ross. Já falei isso? Já falei, então tá bom. Vou te passar aqui porque o que acontece? Quando eu criei, né, o intuito inicial do pod era para pessoas que estavam na mesma que eu, naquele momento, que já estava ali para se formar, entendeu? Para conseguir tirar o seu DRT, já tem um entendimento de mercado e eu quero conhecer e tal, aprender mais com outros profissionais que eu já conheço que já estão no mercado. E por isso que eu criei o podcast, por isso que nós começamos. E estamos aí há quase 2 anos gravando conteúdo semanal para vocês sem falta. Mas eu pensei, bom, tem muita gente que tá tomando o pod como é um lugar informativo, né, um podcast de informação, para entender e tal, e às vezes quis entrar na atuação hoje e não sabe o funcionamento de mercado e vai pegar o bonde andando e beleza, tipo, tem como você ter um entendimento, eu acho que eu sempre explico as coisas de uma forma muito palpável, mas... Será que meu cabelo tá pegando no microfone? Espero que não. Mas por que não deixar democrático, né? Uma coisa mais acessível para todo mundo. Então você descobriu ou ficou curioso para começar a trabalhar com atuação hoje, não sabe o que fazer? Vim te trazer aí uma base bem básica de funcionamento de mercado, de estudos, para você conseguir, depois assistir os outros episódios do Atorturado, inclusive eu acho que foi o da semana passada, que eu falei sobre você criar a sua estratégia de carreira. Pô, para você ter aí o entendimento para fazer sua estratégia de carreira, você precisa do básico, né? Então, por que não explicar para você também que tá assistindo sobre o básico? E é o seguinte, Breno, eu quero ser ator, o que eu preciso fazer? Estudar. Se você quer ser um engenheiro, você precisa estudar. Se você quiser ser um médico, você precisa estudar. Com a atuação não é diferente. Breno, mas como que eu estudo? Eu quero ser um ator de dublagem, eu quero ser uma atriz de audiovisual, quero fazer uma novela, quero ser um atuante de trabalhos para o cinema, não quero necessariamente trabalhar com o teatro. A escola de teatro, né, os cursos de teatro, eles são, na verdade, cursos de atuação. Por que isso? Porque quando a gente estuda a história, né, da atuação de forma geral, da onde que começou o teatro, começou lá na Grécia. Alexa, me conte a história do teatro desde seu surgimento. Aqui está uma resposta do usuário Alexa Answers que eu traduzi. O primeiro teatro foi desenvolvido na Grécia Antiga no século IV. Grécia Antiga. De Dionísio em Atenas é considerado o primeiro teatro de Dionísio em Atenas é o primeiro teatro, hein? Podia acomodar até 17.000 espectadores. Ok, então minha informação está certa. O teatro começou na Grécia Antiga, né? E foi quando as pessoas atuavam. Qual que é a história muito por cima? No começo, o pessoal da Grécia usava máscaras. E tanto atores, homens ou atrizes... Na verdade, eu acho que não tinha atrizes no começo. É uma vibe assim. Os homens, eles interpretavam personagens tanto masculinos quanto femininos. Aí depois teve o uso de máscara, não sei se necessariamente começou com máscara, mas aí depois tirou a máscara, porque falaram, por que a gente precisa usar máscara? Vamos, né, fazer aí de cara limpa, esse tipo de coisa. Então a atuação, ela começou desse modo lá na Grécia há muitos anos atrás. Quando a gente fala sobre o mercado atual, né, porque tem gente que fala, ai, porque, nossa, a Grécia é antiga, tipo, o início do teatro faz muitos anos, sim, realmente. Mas quando a gente pega um grande exemplo, Fernanda Montenegro, que é a maior atriz do Brasil, inclusive a primeira atriz da América Latina, né? No caso, a primeira atriz latino-americana a concorrer ao Oscar como melhor atriz. A Fefa, Fernanda Montenegro, pesquise o trabalho dela se você não conhece, ela também começou pelo teatro. Todos os atores aqui do Brasil, que a gente conhece, os grandes nomes, os nomes da velha guarda, eles começaram também no teatro, inclusive a Fernanda foi uma das pioneiras no início da atuação para TV aqui no Brasil. Porque aí já entra com a história da atuação mundial, tanto que quando
A gente já entra aí quando entrou o audiovisual em si. Mas o que vocês precisam saber é que a atuação ela vem do teatro. Por isso que você precisa fazer um curso de teatro. Existem alguns cursos que eles têm essas especificações, tipo assim, aqui é um curso para TV e cinema. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então pesquise cursos de teatro na sua cidade para você aprender a se desenvolver como profissional. Aí que você vai entender a base da história do teatro, a base da técnica, você vai começar a se desenvolver, se soltar. Se é uma escola que está um pouco mais preparada, você vai ter aulas sobre corpo, como desenvolver o seu corpo, como movimentar o seu corpo. Parece que é meio básico, tipo, eu sei fazer isso aqui, Breno, pra mim tá maneiro, tá bacana. Mas você começa a estudar a expressão do corpo, o que, que você pode utilizar para trazer um personagem. Às vezes um personagem pode ter um tique no olho, e isso o professor ele não vai falar para você diretamente. Às vezes o seu personagem ele pode andar curvo, às vezes o seu personagem pode ter uma questão na perna, às vezes o jeito de você pisar, então tipo, você pisa com o calcanhar, você pisa aqui com o ladinho do pé. Tudo isso pode descrever o seu personagem, te ajuda a montar o personagem. Então, o seu primeiro passo é estude teatro. Faça cursos de atuação, mas normalmente é dado como aulas de teatro. Se você, infelizmente, não tem um poder aquisitivo para já começar a estudar diretamente pagando um curso e dedicando seu dinheiro e o seu tempo ao curso de teatro, eu acho que é uma coisa que eu sempre comento aqui. Vale você conversar com as pessoas. O que, que você faz? Um exemplo. A escola que eu me formei como ator, quando eu ingressei na escola, eu vi que vários professores meus, eles tinham coisas por fora. Então, às vezes, a pessoa tem uma companhia de teatro, às vezes a pessoa tem uma escola própria com um curso específico, que não é um curso que é dado dentro da própria escola que ele está dando aula, porque aí é meio que conflito de interesse. Mas você pode pesquisar, tipo, o curso que tem aí na sua cidade, pesquisa os professores e vê se eles têm coisas por fora. Porque grandes professores meus, que hoje em dia são grandes nomes no mercado, falaram, tipo, pô, quando eu era pequeno eu não tinha dinheiro para pagar. Eu ficava na porta do teatro todo dia, pedindo oportunidade pro dono, pro diretor, pra alguém, pra eu pelo menos assistir e ouvir o que a pessoa tava falando, ou até mesmo para fazer o curso de forma gratuita. Eu acho que quando você demonstra interesse, e isso é uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes, as pessoas tendem a te abraçar. E olha que eu tô falando de pessoas que fizeram isso em São Paulo, e não trazendo esse lado de tipo, porque São Paulo e Rio são os grandes polos, isso é um fato, mas não significa que eles sejam mais relevantes. Eu acho que se essas oportunidades até foram dadas em São Paulo, ou no Rio, que é dito como um lugar, tipo, mais uau, assim, mais elitizado, eu digo por isso, né, que as pessoas tendem a vir aqui justamente para pagar, e tem pessoas que receberam oportunidades de estudo de graça, porque na sua cidade seria diferente, entende? Não menospreza na sua cidade, obviamente, mas vocês entendem minha visão. Então, o seu primeiro ponto é, independente do que você quer fazer, você precisa ser ator, você precisa estudar. Voltando aqui, enquanto você está estudando, você vai começar a perceber o que você realmente gosta. Tem gente que já entra num curso de teatro com um foco, eu quero ser dublador, eu quero ser um ator de teatro, um ator de audiovisual, como eu estava explicando para vocês, mas tem gente que sabe que só quer ser ator e não entende muito bem aonde você vai trabalhar. Já falei isso muitas vezes aqui também, que antigamente o mercado era tipo assim, se você quer ser dublador, você só vai ser dublador. Se você quer ser um ator de teatro, você só vai trabalhar com teatro. Hoje em dia, como a gente não sabe muito bem como a tecnologia vai evoluir, quais são as novas tecnologias que a gente vai ter, tipo, o streaming tá dominando, rede social tá dominando, a gente não sabe o que mais pode surgir. Hoje em dia, para você se manter na profissão, você precisa trabalhar com um pouquinho de tudo. Sempre dou o exemplo, Laura Castro, outra atriz brasileira, 20 e poucos anos. Pesquise, siga ela trabalha com tudo, é criadora de conteúdo, é dubladora, é atriz de teatro musical, faz filme, grava novela, um monte de coisa. Então vá consumir também o trabalho da Laura. E você começa a entender o que você quer. Pô, às vezes não é isso, às vezes você não se identificou, às vezes você se apaixona por outra coisa, às vezes você se apaixona por querer fazer uma direção de teatro, querer trabalhar com luz, querer trabalhar com áudio. Você começa a entender os lugares que você pode trabalhar, e meu olho tá coçando demais, não estou entendendo por quê, mas é nesse momento que você vai ver o que é o seu ponto chave, assim, o seu ponto principal. E aí, depois que você estiver estudando e você se forma, eu acho que é sempre bacana você procurar um curso que te dê o DRT. DRT é uma sigla, né, para um documento que é o nosso... Como que é o nome desse negócio aqui? É meio que um comprovante que você tem perante a lei brasileira,
que você é um ator profissional. É como se fosse a carteira de trabalho dos atores. Com muitas aspas. Então, é sempre bacana você procurar curso que tem o DRT, mas se você ainda está meio na dúvida, você pode pegar cursos livres e depois que você estiver próximo de tirar aí o seu DRT, é você ver para onde que você vai. Por que eu digo isso? Se você quer ser um dublador, você tirando o seu DRT, que é uma coisa básica para você trabalhar com a dublagem, você vai precisar fazer um curso de dublagem. E aí você faz como se fosse uma especialização. É como se o curso de teatro fosse uma faculdade e depois do que você quer se especializar, seja uma especialização de faculdade. Breno, eu quero trabalhar com cinema e audiovisual. Tem cursos de atuação para câmera. Você já vai ter o básico, que é a atuação por si só. Só que o modo de você se comunicar no teatro é de um jeito, de você se comunicar no teatro musical é outro jeito, de você se comunicar para uma câmera é outro. Então você procura cursos que estejam mais alinhados com o seu foco principal. Esse aí é o ponto básico do básico de com o que você vai trabalhar. Quando você faz essa decisão, que é a mais importante, você vai começar a dar os seus primeiros passos ali. Então, para quem, eu acho que o ponto principal, porque da dublagem, é você ver qual curso de dublagem você vai fazer e como esse curso é conhecido no mercado. Conversar com pessoas que já fizeram esse curso de dublagem para ver como foi esse processo de ingressão delas no mercado. Porque para você entrar no mercado da dublagem é praticamente contatos. É você fazer cursos que te deem contato com pessoas para que eles te ajudem a ingressar no mercado. Eu entrei na dublagem dessa forma, fazendo contatos com outras pessoas, me preparando como profissional, e quando eu sentia que eu já estava preparado, vi até aqui um carioca que eu não estava esperando, aí eu ingressei, entendeu? Pouquinho a pouquinho. Porque aí ou você faz contato com pessoas, ou você bate na porta de cada um dos estúdios e fala assim, eu quero fazer o meu registro de voz aqui. Aí você vai lá, você vai marcar um dia e horário com o estúdio, você vai fazer o seu registro de voz lá, e aí você torce pra alguém te chamar em algum momento, aí uma pessoa vai te chamar, aí depois uma outra pessoa vai te chamar, ou aquela mesma pessoa que trabalhou com você inicialmente vai te chamar, e entendeu? Você vai ali andando de pouquinho em pouquinho. Pra você ingressar no mercado da dublagem, é isso. Breno, quero trabalhar com teatro. Enquanto você está nos seus cursos de teatro, outra frase muito importante que eu sempre comento aqui, a sua carreira ela não começa quando você se forma, ela começa quando você entra na escola. Porque se você é um aluno bacana, os professores, quando precisarem indicar alguém, vão te indicar. Já tive vários amigos meus que estavam no curso e tiveram que sair do curso porque entraram em trabalhos profissionais indicados por professores da própria escola, ou das próprias escolas. Não quando você se formou eles vão te contratar, ou eles vão te chamar. Se você for um aluno de bosta, não que eu esteja falando sobre a sua qualidade de trabalho, mas você ser uma pessoa horrível de conviver, os diretores vão querer que você se foda. Com todo o português aqui mais claro possível, pelo visto nem tanto que a dicção foi pra merda, não é mesmo? Mas é isso, o seu profissional, a sua carreira começa quando você ingressa na escola. Seja uma pessoa bacana, faça contatos, conviva com as pessoas, seja gentil e educado. É isso. Então, Breno, eu quero trabalhar com teatro. É mais fácil quando você quer trabalhar com o teatro diretamente, porque quando você faz os cursos de teatro, tem muita gente que é ligada ao teatro diretamente. Então, igual eu falei, eu tive contato com vários professores que tinham companhias de teatro. Então, tô trabalhando aqui com você, não sei se você gosta do meu trabalho ou não, mas eu teria muito interesse de trabalhar na sua companhia, de ser um membro da sua companhia. Como que a gente pode fazer? Ou tipo, meu professor de teatro, ele faz várias peças de teatro por aí, eu quero muito trabalhar com teatro em específico. Quando eu tiver alguma audição, quando eu tiver alguma pessoa que precisa de indicação, você pode conversar comigo? Entendeu? As pessoas já estão aí. Ou, Breno, quero trabalhar com audiovisual, que eu acho que é o mais específico. Um outro ponto que eu posso dar para você também é que a gente tem a linha teatro e a gente tem a linha teatro musical, né? Breno, quero trabalhar com teatro musical. O que eu faço? Depois que você estiver aí estudando o teatro normal, né, o teatrão, teatro base, vai também para uma especialização que é um curso específico de teatro musical, onde você vai aprender canto, dança e, né, um pouco mais da linguagem da atuação. Não acho que as escolas, os cursos de teatro musical que eu fiz até hoje te ensinam a atuar. Por isso que eu não acho bacana você ingressar direto numa escola de teatro musical se você quer ser do teatro musical. Faça a atuação, depois faça a especialização em teatro musical, e aí nesse momento você pode
Você pode até investir em aulas de canto, aulas de dança, foi o que eu fiz também por um tempo. Meu foco nunca foi ir para o teatro musical, amaria trabalhar com teatro musical em algum momento, mas eu gostaria de ser um ator que trabalhasse em projetos musicais, e para isso a gente precisa ter a mesma base do teatro musical. Então você também pode ir para essa especialização. Gente, eu fiz um pouquinho de tudo. Já fiz teatro musical, tenho especialização aí em dublagem, tenho teatro normal, tenho curso de audiovisual, e agora é para onde eu quero puxar esse outro caminho que é o audiovisual. Quando a gente fala audiovisual, a gente quer dizer tanto filme quanto, né, que seria o cinema, quanto TV, quanto streaming. Hoje em dia o audiovisual é todo esse tipo de atuação para câmera. Como que você faz? Você precisa buscar um curso de atuação para câmera, né, igual eu comentei anteriormente, e aí você vai começar a se mexer, que é o seguinte, você está perto de se formar, de tirar o seu DRT, ou quando você se sinta preparado, você vai fazer o seu material. O que é material? Você vai atrás de um fotógrafo profissional que tenha um estúdio ou que alugue um estúdio para fazer fotos de material de ator, especificamente. Não é tipo book de festa de 15. A diferença de você fazer uma sessão de fotos e uma sessão de fotos para o seu material de ator é mais ou menos o jeito que você se veste, e isso os profissionais da foto vão poder te explicar um pouco mais, mas é praticamente assim. A foto de material de ator, você sempre vai ter uma foto muito neutra, camisa preta, fundo infinito aí, um branco, um bege, às vezes um vermelho, e você vai tirar umas fotos simples, fazendo umas poses, umas coisinhas assim, e aí depois, numa sessão de foto, exemplo de festa de 15 anos, você já vai estar super produzido, que é uma coisa ainda mais para as mulheres, né, para as meninas. Em foto de material de ator você não pode estar com tanta maquiagem, nem uma maquiagem tão pesada, uns cílios postiços batendo aqui. Não faça isso, porque eles querem ver a sua beleza da forma mais natural possível. Não significa que você não pode passar uma base ali, um pouquinho de um blush e um rímel, não é isso que eu tô falando, né? Mas é sobre medir, entendeu? Um material de festa de 15 anos, você tá tipo, pá! Foto de material de ator é muito mais simples. Pesquise também, se você quiser, algumas, tipo, material de fotos de atores. E aí você vai entender. No Google Imagem mesmo tem vários e você vai falar, bacana isso aqui é interessante. E aí você vai começar a correr atrás do seu material. O seu material de ator para o audiovisual, basicamente é uma sessão de fotos em estúdio profissional. Você pode fazer também na sua casa com o celular, se você é uma pessoa que também não está tendo a renda para fazer isso nesse primeiro momento. Não é um impeditivo, não é porque você tirou uma foto com o seu celular e não com a câmera de um profissional que a gente não vai chamar ele para o teste. Não, tá? Mas de forma geral é o que as pessoas preferem. Então, se você tiver e conseguir investir dinheiro para fazer uma sessão de fotos, até mesmo com uma câmera profissional, eu digo, às vezes você não precisa contratar um profissional. Às vezes você tem um amigo que tem uma câmera profissional em casa, você tem uma parede branca na tua casa, meu amor, vai fazer a foto, entendeu? Acho que a principal diferença é tirar a foto com uma câmera profissional. Tem atores que até depois de um certo momento param de investir em material profissional, tipo, pagando um fotógrafo especificamente, prefere investir esse dinheiro comprando uma câmera profissional e depois fazendo uma sessão de fotos em casa com algum amigo que saiba manejar a câmera e tal, mas aqui eu já tô falando de um detalhe muito profundo, mas de forma geral, você que tá começando, pague para fazer foto com um fotógrafo. É menos trabalho, é mais tranquilo para você e você foca só em tirar sua fotinha, que é o principal ponto que eu acho que até alivia a gente, porque se a gente precisa ficar pensando em como tirar foto, em iluminação, no fundo, não sei o que, se tá enquadrado não sei o que, é muito mais difícil, você vai ficando tenso, isso imprime na foto, e enfim, então invista no material de foto, de ator. Você vai ter que gravar um vídeo de apresentação. O que é um vídeo de apresentação? Breno, você vai ligar a câmera do mesmo jeito que eu tô falando aqui com você, de preferência num fundinho um pouco mais neutro do que esse, e falar suas informações básicas, que é seu nome, sua idade, sua altura, às vezes. Existe meio que dois tipos de vídeo de apresentação, tá? Um para publicidade, que também é englobada dentro do audiovisual, e um vídeo de apresentação que é para conteúdo, que é justamente TV, cinema, streaming e assim por diante. No vídeo de apresentação para publicidade é muito simples. Nome, idade, altura, de onde você é, se você tem alguma formação. Então, eu tenho DRT de ator, eu tenho DRT de modelo, eu tenho DRT de não sei o quê. Ponto. Bem simples. Às vezes, quando vai chegar teste para publicidade, eles pedem informação a mais, você vai ter que regravar esse vídeo de apresentação, mas tipo assim, a gente precisa saber se você sabe andar de moto, pilotar uma moto, se você sabe pilotar um carro. Às vezes eles pedem. Se você sabe usar bambolê. Então vai dar especificação de cada teste que você fazer. Ou para publicidade, sempre que a gente, né, eu tenho um vídeo de apresentação meio básico, que é o seguinte, para o conteúdo. Nome, idade,
da onde eu sou, minhas experiências tanto com o teatro quanto com o audiovisual e quem sou eu como pessoa. Então, o que eu gosto de fazer no dia a dia, as coisas que eu gosto, tipo, mas de forma muito resumida, tá, gente? Até uns 2 minutos, 2 minutos eu já tô falando alto. 1 minuto e meio esse vídeo, tranquilo, mas não precisa falar 350, que também era um erro que eu fazia muito no começo. Falar 350 informações pra HB em 1 minuto e meio, e aí começava a falar assim, começava a cortar um monte de coisa e você não expressou nada. Então, estude o que você vai falar no seu vídeo de apresentação. Então, eu costumo falar, eu tenho experiência com teatro, já fiz algumas peças, como tal e tal. Tenho experiência no audiovisual, então já fiz publicidade, curta-metragem, longa-metragem. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir música, gosto muito de música pop, gosto muito de culturas latinas. Minha série favorita é Heartstopper, que é uma série que fala sobre o relacionamento de um menino bissexual e um menino gay e várias outras coisas. Eu falo um pouquinho da série, falo um pouquinho sobre o que eu gosto de fazer. Eu gosto de treinar na academia, eu gosto de andar de patins, eu sou um colecionador de bonecos antigos. Então é você falar sobre você. O vídeo de apresentação é para quem quiser te chamar para um teste, assistir e te conhecer. Isso que eu acho muito bacana. Depois que você faz esse material, que são 3 coisas do seu material de ator: foto, né, profissional, vídeo de apresentação e um monólogo. O monólogo, ele pode ser tanto um monólogo quanto uma cena de você e outra pessoa. A grande maioria dos atores faz um monólogo. O que é um monólogo? Você provavelmente vai aprender no curso de teatro, mas é um texto que você vai falar sozinho. Então é como se você estivesse numa conversa com o seu psicólogo. Qual que é a sua conversa com o seu psicólogo? Você vai chegar pra ele e você vai falar assim, pô, doutor, essa semana tô muito mal, terminei meu relacionamento, eu já tava com problemas, você sabia disso? Você vai contar, né, pro seu psicólogo o que você tá falando. O que aconteceu com você. Um monólogo é literalmente isso, é um texto que você... Uma dica aqui super importante, escreva seu próprio monólogo. Você pode contar sobre um relacionamento, você pode contar sobre o falecimento de uma pessoa, uma aventura que você viveu, mas é um personagem, entendeu? É um texto de um personagem, só que você mesmo pode escrever. Você pode pegar alguns monólogos também na internet, mas já peguei essa dica aí que é muito mais bacana você falar sobre você no texto, só que como se fosse um personagem. Então, exemplo, eu sou o Breno, terminei meu relacionamento. Só que eu vou atuar como se eu fosse um menino chamado Jairo, que também terminou o relacionamento dele. Quem tá assistindo o vídeo não sabe a minha história, não sabe que eu terminei um relacionamento recentemente. Entendeu meio que o contexto? Espero que sim. Então, Alexa, desligar. Muito obrigado. Então você vai gravar o seu monólogo ou você grava, que eu acho que é a melhor opção, uma ceninha com seu amigo. Como você grava um monólogo, aí você já pode pesquisar um vídeo mais específico aqui no YouTube que as pessoas podem te dar mais detalhes sobre isso, porque eu acho que se eu ficar entrando em muitos detalhes aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então pesquise como fazer um monólogo, dicas para fazer um monólogo aí de ator para o seu material, ou você pode fazer uma cena com um amigo seu. Você pode pegar aqui um exemplo, eu tô sentado no meu sofá. Eu tô aqui, a gente pode abrir mais o plano, então deixar o celular um pouquinho mais para trás para abrir mais aqui, né? Então, exemplo, se eu coloco o celular para trás, falando de uma forma bem didática, vocês estão vendo os calos de academia na minha mão, vocês têm uma visão maior da onde eu tô. Então eu tô sentado aqui, tem um amigo meu aqui, a gente faz uma cena que eu posso pegar de um filme que eu gosto, de uma série que eu gosto, eu posso escrever, que eu sempre acho que é a melhor opção. Você faz a cena com seu amigo gravando aqui, vocês atuam um com o outro, né? Se você tiver um amigo que seja ator, porque se você não tem, é melhor você gravar um monólogo. E é isso aí. Esse é o seu material básico de ator pro audiovisual. E aí, o último passo que você vai dar, entre muitas aspas, é você ingressar nos sites de atores, sites de elenco, né, sistemas de elenco. Então, um nome muito conhecido é a Elenco Digital. Você tem o site do Cadastro da Globo, existem alguns produtores de elenco que têm os seus próprios canais no caso, os seus próprios sites para elenco. Então, você pode pesquisar, tipo, sites para elenco, aí vai te dar lá o nome tal, e aí você se cadastra como se você estivesse fazendo um perfil no Facebook, só que sobre o seu lado profissional. E aí você vai ficar lá, e aí vão te chegando testes. Não significa que você estando no site necessariamente vai te chegar o teste, mas quando um produtor de elenco, que é a pessoa que escolhe quem vai fazer os testes para essa novela, para esse filme, precisam de atores, eles vão nesses sites e eles vão falar com agentes ou com agências. Aqui no Pod, a gente ainda não tem um episódio específico falando sobre o trabalho de agentes, agências, explicando coisas que você precisa prestar atenção para você não cair em golpe.
e esse tipo de coisa, mas aqui nos Atorturados, eu acho que esse é o episódio 14 ou 15. Nesses últimos Atorturados, eu falei um pouquinho sobre a diferença do trabalho de um agente e de uma agência e as coisas principais que você precisa tomar cuidado para você não levar um golpe. Então assiste os episódios para você ver um pouco mais esse funcionamento. O que é um agente ou uma agência? É a mesma coisa que esse funcionamento desse site. São pessoas que têm praticamente um cardápio, falando muito a grosso modo sobre atores. Então, exemplo, eu sou o agente Breno. Vem a produtora de elenco, Michelle, falar comigo e falar assim, Breno, eu preciso contratar... Eu queria que você me passasse o perfil de 10 atores que tenham até aí entre 1,70 e 1,80 de altura, cabelo castanho, é, e que saibam falar espanhol. Aí eu vou pegar todos os atores que trabalham comigo, eu vou ver quem se enquadra nesse perfil que ela pediu com todas essas especificações e passo contato para ela. Ela vai analisar o perfil e vai falar, eu gosto desses 5 que você me passou, ou desses 10, supondo que eu tenha os 10 atores com esses pedidos, eu tenho esses 10 aqui, ó. Ela vai ver e vai falar, pô, desses 10 eu quero fazer teste com esses 7. Passe as informações do teste para eles. Aí eu, como seu agente, vou te passar. O trabalho da agência é praticamente a mesma coisa. Também falei nesse mesmo episódio que eu não sei a diferença exata de agente e agência. Mas você quer saber mais detalhes sobre isso? Vai assistir os últimos episódios aqui do Atorturado. Praticamente é isso que você faz. Depois disso, você vai ficar esperando os testes chegarem. Fazer teste não significa que você vai passar no projeto e não é uma coisa que chega com tanta facilidade. Tipo assim, tem meses que eu faço 2, 3 testes, tem meses que eu não faço nenhum. Nada é muito certo. Então, assim, não significa que você vai conseguir pegar trabalho, mas o jeito de você conseguir pegar trabalho é assim. Existem alguns testes que têm chamadas abertas, mas são muito difíceis hoje em dia, ainda mais para o audiovisual. Isso acontece muito mais com teatro e teatro musical. Mas eu acho que a base mesmo para você ingressar, para você trabalhar com dublagem, com teatro musical ou com audiovisual, é isso, tá? Eu acho que nesse primeiro momento a gente não tem muito escolha. Então, exemplo, Breno, eu quero trabalhar com cinema, mas me chegou um teste para uma série. Faça o teste, faça o trabalho, tenha contato com as pessoas até que você comece a ser bem conhecido, e aí pode chegar no momento que dinheiro para você não seja mais um ponto, que você possa escolher os seus trabalhos, tipo Selton Mello, Tata Werneck. 2 exemplos bons. São pessoas que hoje em dia podem escolher os trabalhos que eles vão fazer porque eles já têm dinheiro na conta, eles não precisam pagar aí o boleto deles todo mês, e a gente, né, como atores que estão começando, a gente às vezes precisa rebolar gostoso na linguiça para poder pagar o nosso boleto. Então, nesse começo você vai ter que, principalmente eu acho que o teatro, o audiovisual, desculpa, é meio que isso. Você pode ter a preferência pelo cinema, mas você não tem como escolher só trabalhar com o cinema, pelo menos nesse momento inicial da sua carreira. Depois, se você quiser só trabalhar com cinema, é isso aí. Ter feito bastante contato, ter o dinheiro para pagar ali teu boleto todo mês, tua conta de água, tua conta de luz, aí você já tem o poder para fazer isso. Alice Braga já tem, né, para fazer isso. Eu acho que de forma geral, como você ingressar nas carreiras e começar os seus estudos, Breno, não sabia o que fazer, preciso de uma luz porque eu quero trabalhar com isso, esse vídeo já tá te explicando. Pontos a mais que eu posso te passar tenha não um contato, mas tenha uma frequente... você passe com um psicólogo, é isso que eu tô querendo falar contigo que eu não tô conseguindo colocar em palavras. Então tenha um acompanhamento psicológico, se você tiver como bancar isso. Estude, veja as pessoas, já falei isso também nos últimos Atorturados aqui, veja qual é o estilo de conteúdo que você quer seguir, então, eu quero trabalhar com séries infanto-juvenis, eu quero trabalhar com séries adultas, com não sei o quê, veja as pessoas do Brasil que trabalham com isso, consuma o conteúdo dos atores, tanto os projetos oficiais como entrevistas que a pessoa deu, as redes sociais dessa pessoa para ver como ela maneja a carreira dela, assista ao Pode Atuar, eu acho que depois desse episódio que eu poderia dar como o Pode Atuar 0, que é como ingressar no mercado, volta lá, eu sei que a gente já tá no episódio 90 e pouco, mas volta pro episódio 1, porque a gente falou muito sobre autoestima, sobre como você se vê na câmera, sobre como você tem autoestima sobre o seu trabalho, com a Mica de Fuego, que foi a primeira convidada do Pod. O segundo episódio é com a Yasmin Brosi, que a gente fala muito sobre leitura. Atores precisam ler independente de qual ramificação você queira ingressar. Então, faça o curso do Pode Atuar. Vamos falar assim? Então, maratone os episódios. É bastante coisa?
é bastante coisa. Mas em todos os episódios você tem alguma coisa. Por mais que eu esteja falando com um dublador e você não tenha o foco de entrar na dublagem, pelo menos inicialmente, a gente fala muito sobre a atuação, sobre o trabalho daquele dublador como ator. Então em todo episódio você vai aprender alguma coisinha, e eu sempre tentei ser muito didático nisso, para as pessoas que já estão estudando, que já têm base do mercado, e para as pessoas que estão querendo começar a estudar agora. Então eu acho que a gente tem essa mescla boa. Então assista ao Pode Atuar e veja coisas, vá ao teatro, vá a cursos de teatro, veja apresentações de escola, assista aos filmes, às séries, consuma tudo que você pode. Eu acho que é isso, assim, você fazendo isso, você já vai ter uma base muito boa. E você já vai estar pronto para viver a batalha que é ser um ator, mas sempre daquela forma delícia, bacana, e que a gente sonha e que a gente curte, né? É isso. Espero que você tenha curtido esse episódio de hoje. Foi bem informativo, mas espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, só colocar aqui embaixo nos comentários ou me chamar na DM do Instagram pra gente bater aquele papo maneiro gostoso e eu puder te ajudar, se possível. Mas espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Apoie a gente aqui. Tem um botão agora aqui no YouTube que se chama Hypar. Assiste, menina. Clica nele pra mim. Clica nele, pelo amor de Deus, pra me dar uma ajuda. E a gente se vê semana que vem em um outro episódio muito especial do Pode Atuar.